amados, amigos internautas. Antes da gente anunciar a palestra, que é a palestra nessa noite, alguns recados que eu pedi nos passados. Teremos, dia 18 de março, às 8 horas, 20 horas, um jantar beneficente aqui no Salão Consular. Será muito brasileiro, né? Uma noite em Itália, com Tony Angeli. É um evento muito tradicional no nosso lar, ajuda a creche. Então, aqueles que queiram participar, tiram mais informações, tem informações na página do Centro Consular, da creche, ou pelo 3377-9800. Também está para iniciar, iniciou, mas ele quiser participar, do COEM, são as segundas-feiras. Também tem imaginação infantil, além do ESD, são cursos online sobre o doutrina espírita. Com as informações também aqui na nossa casa, quem queira participar, fique à vontade. Como de costume, em todo meio cristão, não só espírita, quando iniciamos alguma atividade, seja um jantar, um almoço, seja quando iniciamos o dia, começamos com uma prece, uma oração. E aqui também é diferente. Então, convido a todos, neste instante, a querer sentir a vontade, fechar os olhos, elevar os pensamentos, agradecendo por mais este dia, agradecendo por essa reunião, pela presença de cada um aqui, por tudo aquilo que nós estamos buscando, tudo aquilo que nós já liberamos, tudo aquilo que nós necessitamos, que nós possamos obter de algum modo, confiando em Deus, confiando em livros espirituais e, claro, nos exemplos e nas palavras do Mestre Jesus. Tenhamos uma excelente noite e uma excelente palestra. Então, assim seja. Então, sem mais, temos a Kátia, que vai falar para nós sobre os desafios da convivência. Boa noite a todos. Eu acho que eu preciso de microfone. Não falo sentadinho. Não? Ah, claro. Entendi. Então, boa noite a todos. Gratidão pela casa ter me convidado mais uma vez estar aqui, né? E vamos tentar aprender juntos um pouquinho, né, sobre o desafio da convivência, os desafios. Quem é que não é desafiado todos os dias, dentro do seu próprio lar, no seu emprego, né, no seu irmão, na casa espírita, na igreja, em qualquer outro lugar, na rua, em todos os lugares nós somos desafiados. Bom, o tema, na verdade, foi escolhido pela espiritualidade, não foi para mim, não foi por mim, não. No dia 13, lá na Associação Espírita Bezerra de Menezes, onde eu trabalho, nós recebemos uma mensagem psicografada, que no final da nossa palestra eu vou ler para vocês, o que fala sobre os desafios, né, da convivência. Na verdade, ele não fala exatamente essas palavras, mas foi o que eu entendi e eu achei legal trazer para vocês. Porque, na verdade, todos nós precisamos refletir sobre isso. Como a gente sabe, nós vivemos num mundo diversificado. Pessoas diferentes, religião diferente, crenças, costumes, etnia, valores, culturas. Porque somos diferentes, nós não somos iguais. Todos nós somos diferentes. E isso transforma a nossa vida aqui na Terra em um desafio. É um desafio diário conosco e com aqueles que a gente convive diariamente. Né? Agora, e se nós fôssemos todos iguais? Seria legal? Não seria, né? Já pensou todo mundo igualzinho? Usando a mesma roupa, não tivesse opinião diferente, né? A gente não teria desafio
desafio. A gente não seria desafiado a melhorar. A gente não seria desafiado a aprimorar aquilo que nós viemos fazer aqui na Terra, né? Então, o que é convivência? É a ação ou efeito de conviver. Modo de vida em que se pode partilhar vida em comum, convívio diário. É um relacionamento estabelecido entre pessoas que convivem diariamente. Convívio próximo, contínuo, intimidade. Ação de coexistir no mesmo lugar de maneira harmoniosa. Essa é a definição de convivência pelo dicionário Aurélio. Então, a gente vivenciou recentemente na pele, né, essa convivência diária. A gente não se apercebia o quanto era necessário a gente estreitar laços, principalmente dentro da nossa casa, com os nossos filhos. Quantos de nós aqui deixamos o nosso filho lá no celular, porque é mais fácil, ou lá na televisão, no joguinho, e a gente não vê o que ele está vendo. A gente não está participando da vida dele. E nós ficamos aí 2 anos com a pandemia, alguns um tempo longo, só nós dentro da nossa casa, todo mundo trancado, sem poder sair, né? Para quê? Para que a gente cuidasse um do outro. E aí a gente foi obrigado a ver aquele filho, aquele marido, aquela esposa, aqueles que convivem de alguma forma do nosso lado e que a gente não tinha um olhar para ele. Porque a gente não tem tempo, porque a gente, enfim, se preocupa mais com a gente mesmo. E, na verdade, a gente teve que parar e mudar tudo. E observar o quanto é importante as dificuldades que a gente enfrenta no lar, no nosso serviço, na casa espírita. Quantas pessoas não têm como entender isso? A gente tenta de alguma forma no dia a dia, mas a gente só consegue mesmo depois que a gente passa por esse período, que a gente passou por esse período difícil, e que a gente entendeu que precisa ter um olhar para a família, e entender que esse desafio faz parte da nossa vida. Às vezes a gente nem conhecia direito o companheiro que estava do nosso lado, aquela pessoa que a gente falou sim, ou um filho que às vezes estava lá chorando e a gente nem percebia que ele estava com algum problema. Mas a gente aprendeu de alguma forma a entender que era necessário a gente ter essa convivência melhor, apesar de desafiadora. Jerry, o nosso autor desse livro, Filosofia da Convivência, ele fala que a gente é um ser gregado, que a gente foi criado para viver em sociedade. Então a gente tem que vencer o medo de enfrentar essas dificuldades de conviver com outras pessoas. Porque a gente não nasceu para ficar sozinho, nós nascemos para viver em bandos, para viver juntos, convivendo um com o outro. Né? E por que isso? Por que a gente precisa conviver com um com o outro? Fala que nós vamos chegar lá, vamos mais para frente um pouquinho. No livro dos Espíritos falam sobre as leis, e uma das leis de Deus é a lei de sociedade. Que ela diz que nós fomos criados, essa lei de sociedade, essa lei de Deus, ela foi criada para manter a ordem e o equilíbrio da criação. Elas são leis imutáveis e eternas. Diferente da lei dos homens. Nós temos leis que são feitas conforme os costumes, conforme as necessidades de seguir regras dentro da nossa sociedade. Porque senão seria uma barbúdia, né? Seria assim, cada um faz o que quer e está tudo certo. E não é assim, a gente precisa sim ter leis. Né? Então, a gente precisa saber que existe essa lei de Deus na nossa caminhada. E nessa lei, ele fez a gente para
concedeu para nós. Para que Ele concedeu tudo isso? É para a gente deixar guardado? Não, é para a gente usar. Mas saber usar com sabedoria. Então, falar sem gritar com aqueles que partilham com a gente. Saber ouvir, saber calar quando alguém está mais nervoso. Eu acho que na casa de vocês deve ser parecido com a minha, porque a minha às vezes parece casa de louco. Eu não vou mentir para você. Da minha, de vez em quando, parece que saem umas brigas lá, não tem jeito. Eu tenho uma menina que é adolescente, então vocês imaginam que coisa de louco que é. Sai do celular! Vem me ajudar! Então, às vezes a gente pensa que eu sou biruta, mas é uma maneira que às vezes a gente não consegue. Vem, você chama uma vez com amor, você chama outra vez com amor. Não ouviu, tem que ser no grito, mas não está errado. Mas a gente é um ser humano que está aprendendo. A vizinha do fundo, que mudou recentemente, é a mesma coisa. Ela tem 2 crianças pequenas e de repente a gente ouve: Ana, vai lá arrumar seu quarto. Eu falo assim: nossa, não é só aqui em casa, ainda bem, Senhor. Porque dos outros vizinhos eu não ouço nada. Eu falo assim: então eu sou a única diferente. Não sou. Tem uma vizinha que também faz a mesma coisa que eu faço. Então eu estou mais tranquila. Então a gente precisa usar as faculdades que Deus nos concedeu usando a inteligência da gente, usar para o bem. E o homem, ele deve conviver sozinho? Ele progride sozinho? Vocês acham que progride? Eu também acho que não. Se a gente vivesse isolados, a gente não teria a dificuldade. Da mesma maneira que se nós fôssemos todos iguais, nós não aprenderíamos. A mesma coisa se nós nos isolássemos. Se nós, eu vou ficar quietinho aqui, porque daí eu não grito com a minha filha. Aí eu não brigo com meu marido. Eu não discuto com meus irmãos. Só que você está crescendo? Você se isolando, fazendo isso? Não está. Infelizmente não está. Então nós nascemos para viver em sociedade. Mas para quê? Para a gente evoluir. Porque fomos criados, sim, simples e ignorantes. Fomos criados por Deus para evoluir. Um dia seremos como Cristo, espíritos crísticos. Então, nós nos reunimos no mesmo lar, no mesmo ambiente de trabalho, na religião que optamos, para aprender, evoluir, para desenvolver as faculdades que são latentes dentro de nós. Como seres que reencarnaram muitas vezes, nós somos imperfeitos ainda. Muito imperfeitos. Temos muitos defeitos. E a gente precisa combater. E os defeitos que a gente precisa combater, se vocês verem, eu peguei lá na frente, tem um roteirinho bem bonitinho lá que fala sobre os procedimentos para a reforma íntima. Então a gente precisa ver o que a gente vai combater. Os defeitos, orgulho, vaidade, egoísmo. Todos nós temos algum defeito. Tem um monte aqui, eu não vou falar todos, porque cada um sabe. Pelo menos tenta se autoanalisar e saber qual o defeito que tem. E a gente vem junto com essas pessoas para desenvolver qualidades. Porque nós temos lá dentro da gente qualidades, muitas qualidades. E essas qualidades, elas só são desenvolvidas no nosso dia a dia. Como é que eu vou desenvolver a paciência com aqueles que estão comigo se eu não conviver com eles? No trabalho, na casa espírita, em qualquer lugar. Então a gente precisa sim conviver para a gente superar obstáculos e também vencer as imperfeições. Não vamos vencer numa encarnação só. Por isso nós vamos precisar de várias encarnações. Ele vai repetir o que eu falei agora há pouco, que consegue evoluir?
não consegue evoluir. Como eu já falei, eu vou pular porque eu repeti o slide, tá, gente? Então, vamos lá. Então, quando a gente se isola, né, o que acontece? Ele é uma violência contra a lei natural, que é a lei que a gente tem que viver em sociedade, viver junto com as pessoas que nos são colocadas na nossa caminhada evolutiva. Então, às vezes é uma fuga. A gente foge porque a gente não quer enfrentar o problema. A gente quer... Eu não quero enfrentar esse problema. Quantas vezes a gente desistiu, né? E teve que reencarnar para fazer tudo de novo. Uma vez eu tive um problema na casa espírita que eu frequento. Eu tenho certeza que aqui não tem esse problema, tá? Mas na minha teve esse problema. E eu cheguei eu queria parar tudo. Eu queria parar de ir no trabalho, eu queria parar de ajudar, eu não queria ir mais. Aí meu marido falou assim, não, você não vai fugir, você tem que enfrentar. Eu ia chorando, mas eu ia. Eu não parei. Graças a Deus que eu não parei, porque se eu tivesse parado, eu acho que eu teria enlouquecido, mas enfim. Né? Então, a gente não pode fugir daquilo que a gente se comprometeu no nosso dia a dia, com os nossos familiares, no nosso emprego. Tem muitas pessoas que dependem da gente. Muitas pessoas. Se a gente desistir, quem é que vai continuar? Vai ter outro que vai? Vai. Mas você vai ter que começar tudo de novo. Não, vamos deixar para depois, não. Né? Então, quando a gente convive em sociedade, a gente pode praticar as lições de Jesus. Jesus se isolou? Não. Jesus chamou apóstolos para ajudar na divulgação da palavra de Deus, do reino de Deus. Então ele não se isolou, muito pelo contrário, ele trabalhou muito para deixar para nós toda a doutrina, todo o exemplo de amor que é aquilo que a gente precisa aprender a fazer. Né? Então ele veio para a Terra, ele enfrentou, e olha, gente, não foi fácil, aí vamos combinar. Já pensou você ser crucificado? Está lá em cima? Não. Bom, a primeiro lugar aonde a primeira sociedade que a gente chega aqui na Terra é o nosso lar, a nossa casa. Então a gente nasce bebezinho onde tem um pai e uma mãe, no mínimo. Às vezes a gente tem irmãos, às vezes não, enfim. E a família é o primeiro grupo social que a gente pertence quando a gente chega aqui na Terra através da reencarnação. E é muito importante que os pais, de alguma forma, possam conduzir essa criança para o bem, aparando as arestas. Então é desde pequeno que nós temos que cortar os pequenos brotinhos da imperfeição. Porque aquele espírito é milenar e ele traz imperfeições. Nenhum de nós vem aqui e é um espírito puro como Jesus Cristo. Então, a gente tem que começar de pequenininho, desde a barriga. A minha menina está na doutrina desde a barriga. Vai na evangelização, mas olha, gente, não é fácil. Eu já ouvi cada coisa da minha filha, nossa. Mas a minha parte eu estou fazendo. Depois, se ela vai seguir, já é outros 500. Tá? Mas a minha parte eu estou fazendo. Eu achei a coisa mais fofa na hora que eu cheguei, a pequenininha ela querendo ir na evangelização. Espero que ela não fale o que minha filha falou. Minha filha falou que é enganação, evangelização. Olha, você acha que eu ouço isso? Olha, mas tá bom. Então, é bom a gente mostrar para os filhos, através dos nossos exemplos, como que se deve conduzir, como que ele deve agir. Porque é lá dentro, da maneira que a gente age, que o nosso filho vai agir lá fora. Então, se a gente
Filho, você vai na igreja, você precisa ir, você precisa rezar, mas você não vai? Como é que você vai obrigar seu filho a fazer uma coisa que você não faz? Você tem que comer jiló, mas eu não como jiló, e aí? Não é? Então, é desde pequeno que a gente precisa praticar o que a gente quer que os nossos filhos façam. Né? Por isso que a família é um laboratório de experiências reparadoras. Tem felicidades, sim, tem momentos felizes, mas tem momentos de dor também. Quem não tem dentro de uma casa? E a gente não está reencarnado no endereço errado, não. Nós estamos reencarnados no lar que a gente necessita para o nosso aprimoramento. Né? E é lá que a gente, já falei isso aí, né? Que a gente vai reparar, de alguma forma, o mal que a gente praticou em outras vidas com aqueles que nós convivemos. Com o pai, com a mãe, com irmãos, enfim, de alguma forma. Né? Então a gente precisa de uma forma, dentro do lar, que a gente vai sendo aos poucos conduzidos a aprender a amar aqueles que conosco convivem, para que um dia a gente aprenda a amar a humanidade toda. Do jeito que eu estou falando, parece que é super fácil, né, gente? Não é, eu sei que não é, não é desafiador isso, é muito difícil, né? Mas a gente precisa, no dia a dia, tentar, e é isso que a gente tem que persistir. Um dia vai dar certo, gente, né? Então, entre quatro paredes do templo familiar, nós preparamos aquele ser que recebemos, né, ou fomos preparados para conviver fora do nosso lar. Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que levar a criança para a escola. E lá ela vai conhecer amiguinhos. Então é um outro grupo, é uma outra mini sociedade. E lá ela vai conhecer outras crianças que foram educadas de forma diferente do que você educou. E ela vai ter que aprender a enfrentar esses problemas que ela vai ter lá. Porque são pessoas diferentes. Graças a Deus, para a gente poder aprender. Então, se ela não tiver essa dificuldade, ela não vai aprender. Né? E lá fora, fora do nosso lar, na segunda, ou na terceira, ou na quarta, enfim, quanto à sociedade a gente for partilhar, né? A escola, depois a gente vai conhecer a igreja, vai conhecer, enfim, trabalho, faculdade. São várias fases da nossa vida que nós vamos enfrentar com pessoas diferentes. E se a gente tem que ir aprendendo devagarinho a saber a conviver com essas pessoas. E se a gente observar, infelizmente, a gente vê hoje o quanto a sociedade está doente. Porque a gente vê que as famílias, nem todas, preparam seus filhos para viver fora, para conviver com outras pessoas. Quantas vezes você sai no trânsito, uma coisa bem simples, alguém te fecha. Você, como bom cristão, não vai responder, não vai xingar. Mas tem gente que xinga, né? Tem gente que briga. Da onde vem isso? Se você viu seu pai bater na sua mãe, muito provavelmente, não estou falando que são todos, tá, gente? Pode fazer isso lá na frente. Vai achar que é uma coisa natural, porque ele aprendeu assim. Então, por isso que a gente tem que conduzir bem dentro do nosso lar, para que a gente possa levar essa criança a não fazer as coisas que a gente vê fora. Não julgando, mas para a gente aprender que existem pessoas diferentes e que a gente está num grau evolutivo diferente delas. E que a gente não precisa disso, que a gente já está melhor
para aprender a conviver, a conhecer e respeitar a humanidade. Se a gente não ensinar isso para os nossos filhos dentro do nosso lar, eles não vão aprender a fazer. Mas a gente não adianta só falar, a gente tem que exemplificar. E é através do exemplo que a gente ensina. E quando a gente entra num lar que a gente fala assim, eu estou na casa, eu encarnei na família errada. Não, não encarnou. E a gente às vezes, fala assim, eu acho que eu estou assim, porque eu tenho sentimentos de culpa, eu tenho sentimentos de repulsa, porque existe isso dentro da família. Tem lares que tem isso. Tem lares que tem animosidade. Tem lares que tem ingratidão dos filhos para com seus pais. A incompreensão dos pais com os seus filhos. Existem várias lares que são assim. E isso daí só demonstra que nós reencarnamos no lar que nós necessitamos trabalhar alguma coisa dentro da gente para o nosso aperfeiçoamento. Então, a gente encontra tudo aquilo que a gente necessita. Não tem endereço errado. O amor do próximo, ao próximo, é uma lei divina. Então, a gente vai aprender dentro do lar a amar aquele serzinho pequeno, primeiro, os nossos pais. É assim que a gente começa, para que a gente aprenda a lei do amor, que é amar ao próximo como a nós mesmos. E mais tarde a gente vai amar outras pessoas, vai conhecer, vai se decepcionar, mas vai também conhecer pessoas maravilhosas que vão trazer para a nossa vida coisas muito boas. Aquelas pessoas que nos fazem sofrer são as pessoas que são os nossos melhores mestres. Quando eu falei da casa espírita para vocês que eu tive dificuldade, foi o momento mais difícil, mas também foi o que mais me fez crescer. Crescer como pessoa, entender que eu preciso ter as minhas responsabilidades, entender que eu tenho que amar essa pessoa, mesmo sabendo que ela não me amava do jeito que eu gostava, do jeito que eu queria, mas ela tem o tempo dela. E então, aquela pessoa que é difícil é a pessoa que vai nos mais fazer a gente crescer. Para pensar nisso. Pense, porque é assim que funciona. Então, como cada pessoa tem o seu grau evolutivo, tem pessoas que não têm capacidade de amar, ainda não conseguem fazer isso. Mas nós precisamos, devagarinho, tentar amar todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor, até mesmo as que nos fazem mal. Então, viver em família é um grande desafio e, ao mesmo tempo, é um aprendizado. É um convívio diário que dá para a gente aparar as arestas de outras encarnações, de coisas que realmente nós nem lembramos ainda bem que fizemos em outra vida, mas que nos auxilia. Então, esse contato nos auxilia a resgatar todas aqueles dissabores que nós causamos com outras pessoas. E para a gente entender, toda casa tem regras. Na minha tem. Eu não sei, acho que na de vocês deve ter também. Na casa espírita tem regras, não tem? A gente pode chegar e fazer qualquer coisa aqui? Não pode. Então, todo lugar tem regras. Às vezes, elas não são... Ninguém chega e fala para vocês, é assim, assim, assado. Mas a gente, pelo bom senso, pelo costume, a gente vai observando, vendo o que pode, o que não pode, E dentro da nossa casa também é assim. Tem coisas que a gente não vai fazer. Então, a gente precisa de princípios, precisa ter
regras de convivência. Só que essas regras a gente não pode só aplicar no mundo material, a gente tem que aplicar para a nossa vida em tudo. Então, por exemplo, a gente não pode fazer uma coisa para alguém que a gente não gostaria que fizessem para a gente. Ai, fulano está falando mal de mim. E você? Você também não fala mal dos outros? Então, a gente precisa entender que tudo que a gente faz, a gente vai receber também. Então, a gente precisa policiar aquilo que a gente está fazendo, né? Então, a gente precisa respeitar os princípios da boa convivência. E segundo Emmanuel, esses princípios, eles são idênticos e prevalecem no reino da alma. Então, tudo que a gente faz para a gente, que a gente faz na nossa caminhada aqui terrena, fica marcado, registrado no nosso perispírito. Não tem como não ficar. Então, por isso que a gente, quando retorna, reencarna, às vezes a gente passa por situação assim, mas eu não mereço passar por isso. Eu sou bom, eu rezo todo dia, eu vou lá na igreja, eu vou no centro espírita, mas está acontecendo isso comigo. Por que será que está acontecendo isso comigo? Porque talvez você precise aprender alguma coisa. Então a gente precisa tentar melhorar a cada dia para que não se... como se diz? Para que a gente possa aperfeiçoar esse nosso espírito. Tá? Então, nas nossas relações humanas, a gente precisa se esforçar e muito para ser melhores. Não só pensar no nosso bem-estar, mas também daqueles que nos rodeiam. E quem é o nosso maior exemplo? Quem é o nosso modelo? Quem é o nosso guia? É Jesus. Ele veio aqui na Terra e ele não precisou nem de títulos, ele não precisou de armas, ele não precisou de agitação social, ele não precisou de movimentos reivindicatórios, ele não precisou de nada. Ele apenas, com a sua superioridade natural, porque ele é um espírito crístico, é um espírito mais elevado que veio aqui na Terra, ele só precisou, com o auxílio dos discípulos, ensinar para a gente como que a gente deve agir. A vida dele é o nosso exemplo, é aquilo que a gente precisa partilhar. Então, ele trouxe para nós as regras, os princípios da boa convivência social que a gente precisa ter no nosso dia a dia. Então, se a gente pautar a nossa vida nos exemplos de Jesus, aí sim nós vamos ser bons cristãos. Estaremos no caminho correto. O que ele ensinou para a gente? Respeito e aceitação do outro. A gente respeita o outro. A gente quer ser respeitado, mas a gente respeita o outro. A gente aceita o outro do jeito que ele é, ou a gente quer mudar o outro? Jesus não fez nada disso. Ele simplesmente acompanhava os pobres, os expropriados, os paralíticos, as prostitutas, os idosos, os enfermos, mulheres, homens, qualquer um. E essas pessoas que ele passava a palavra dele, absorvia aquilo como se fosse uma bebida que transborda dentro da gente. Eles ficavam extasiados com os ensinos de Jesus. Ele trazia para eles o alento e a esperança de que eles não tinham. Muitos de nós estávamos lá, né? O que mais que Jesus ensinou? Benevolência, indulgência, desinteresse. Ele nunca ostentou, ele nunca foi atrás de pessoas por interesse, escusos, ele nunca foi atrás fazer conchavo, procurar pessoas
prestígio, fama, poder. Não foi. Ele simplesmente fez a palavra dele. Ele sempre estava pronto para servir. Ontem, na palestra de ontem, lá da nossa casa, a Vivian fez a palestra, ela falou uma coisa muito interessante. Jesus, quando ele estava no madeiro, ele veio uma pleia de espíritos, quando ele estava quase indo embora, vieram receber, e veio um dos anjos dele, e angustiado, querendo saber o que Jesus queria. E Jesus pediu para que ele fosse atrás de Judas. Judas, que era o traidor, né? Teoricamente era o traidor, que vendeu Jesus por moedas, porque ele achou que se ele entregasse Jesus, Jesus depois governaria o planeta, né? Governaria o mundo. Mas não foi assim. E Jesus, o que ele fez? O que Judas fez? Depois que ele viu o que ele tinha feito de errado, ele se suicidou. E mesmo traído, Jesus foi lá e perdoou. E foi pedir ajuda para aquele que o traiu. Nós faríamos isso? Vamos pensar. O que mais que ele ensinou? Humildade. Ele sempre usava vestes simples. Ele tinha gestos amorosos. E ele, sem dúvida nenhuma, tinha uma autoridade espiritual muito grande. E ele fazia todos que estavam com ele cooperar. Ele ensinou também a igualdade. Ele nunca disse para a multidão qual religião era melhor, qual religião que cada um precisava seguir, qual Deus era o melhor. Ele não falou nada disso. Ele sempre pregou a igualdade entre homens e mulheres, ricos e pobres, fracos, fortes. E ele mesmo falou que ele não veio para os sãos, ele veio para acolher os doentes que dele precisavam. Ele ensinou conviver. Ele ensinou que conviver é amar e perdoar. Bom, acabei de contar de Judas, né? Mas também tem a história da mulher adúltera, que ensinou que ela tinha que, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra, né? Então a gente também não pode julgar outras pessoas. E assim, a gente só vai conseguir amar se a gente respeitar o próximo. Se a gente... né? E aí eu vou contar uma historinha para vocês, que é a fábula do porco espinho. Séculos atrás, tinha camadas de gelos, muitas camadas de gelo. Estava um frio glacial, um frio intenso. E os animais estavam morrendo por causa do frio. Foi então que, tentando sobreviver e ter proteção, uma ninhada de porco-espinho, eles começaram a se juntar, se unindo para aquecer o corpo deles, né? Se aquecer um do outro. E eles ficavam protegidos contra o frio e aquecidos. E assim eles conseguiam resistir mais tempo àquele frio que estava. Só que com o passar do tempo, todos eles começaram a se ferir por causa dos espinhos. E quem mais ficava ferido eram que estavam mais quentinhos, vamos dizer assim, porque os outros iam chegando e os espinhos iam, né, grudando neles. E aí eles foram ficando magoados e resolveram se separar. Eles se afastaram, porque eles não suportavam
sozinho. E preferiam ficar sozinhos. Só que daí eles começaram a morrer. Né? Os grupos começaram a ficar, porque ficaram sozinhos e começaram a morrer. E aí eles começaram a perceber que eles precisavam realmente se unir, juntar novamente. E aí eles começaram novamente a juntar, mas de uma forma que eles pudessem continuar aquecidos e sem se machucar tanto. Então, a distância que eles tomavam para não se machucar era suficiente para não ferir, proteger sem se magoar e sobreviver reciprocamente. Então, eles aprenderam a conviver com as pequenas feridas que a relação muito próxima de alguém pode nos causar. Então, esse é um exemplo que a gente precisa conviver. Entender que às vezes o nosso próximo nos magoa, sim, mas ele faz parte da nossa caminhada. E que a gente precisa conviver com essas feridas. E encerrando, né, gente, que a gente possa se aproximar uns dos outros com amor, serenidade, de tal forma que os nossos espinhos não firam as pessoas que nós amamos, tanto no trabalho, tanto na escola, no templo religioso, na casa, na rua. O melhor relacionamento não é aquele que une pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um aprende a conviver com os defeitos do outro e valorizar suas qualidades. E agora, para encerrar, eu vou ler a mensagem, tá? Eu já passei muito da hora, né? Vou ler, rapidinho. Então a mensagem diz assim: as crianças precisam dos pais. Igualmente, os pais necessitam de sua prole. Os primeiros devem ser conduzidos porque ainda têm passos vacilantes e necessitam da orientação daqueles que lhes servem de sustentação em todos os momentos da sua caminhada terrestre. A função dos pais é conduzir seus filhos aparando arestas. Os filhos, por sua vez, auxiliam seus pais na preservação do caminho reto. Precisam os pais sempre manter-se equilibrados, agindo corretamente para que sejam exemplos para seus filhos. É uma relação de troca que é alimentada pelo amor. A relação de parentesco é o laço mais importante que une os seres. Cada um de nós, espíritos quando encarnados, necessitamos entender as relações de parentesco existentes, buscando aprender e evoluir conforme os ensinos de Jesus. Apesar dos conflitos existentes em muitos lares, somente através da convivência que aprenderemos e poderemos evoluir, e assim fazendo, estaremos cumprindo os desígnios de Deus e aprendendo o verdadeiro sentido da palavra amor. Conviver também é amar. Muito obrigada a todos. Que todos nós possamos voltar melhores para os nossos lares. Obrigada. Obrigado, Kátia. Muitas reflexões, né? Então, como é difícil às vezes a convivência, deixo um convite para vocês também. Aqueles que têm a convivência difícil, não querem desabafar com a própria pessoa que está fazendo sofrer, temos as terças e quintas-feiras, a partir das 7 horas, o atendimento fraterno. Então nós temos uma outra ótica para lidar com as pessoas. E para aqueles que estão sofrendo do luto, também tem um projeto cuidando do luto, às segundas-feiras na USE, às 3 da tarde e às 7 da noite, e aqui no nosso lar, às quartas-feiras, às 7 da noite e também às 3 da tarde. Ou seja, vai ter sim convivência
amiga para ajudar a passar pelos convívios, pelos conflitos. E para nós continuarmos o trabalho, agora fazemos o trabalho de passe. É importante que nós estejamos também receptivos para o passe. É uma troca, é uma outra convivência entre nós e o plano espiritual que nos ajuda a conviver melhor, a sairmos com mais tranquilidade, paz e mais assertivos em nossas atitudes. Então, novamente, para nós nos equilibrarmos após as reflexões, convido novamente todos a cerrarem os olhos, a que sentirem à vontade, para que nós possamos agradecer por essas palavras, por essa palestra que nos trouxe tantas reflexões, que nós iremos colocar em prática, levar para os nossos corações, nossas famílias, na convivência com nossos pares, em qualquer âmbito de nossa vida, e que nós possamos, com paz, assim como o Mestre Jesus nos ensinou tantos atributos, tantas virtudes, colocar as nossas virtudes em prática. Tenhamos uma excelente noite e que assim seja.